Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de hoje é a importância de resgatar a confiança no seu potencial. O vídeo de hoje, ele vem exatamente de uma experiência muito profunda que eu acabei de vivenciar. Agora são 22h23, às 9 da noite, eu parei aqui para gravar o vídeo para vocês. Aí quando eu fui começar, veio algo na minha cabeça, exatamente assim: não desacredite do seu potencial. E na hora que veio aquilo, foi tão forte que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e começou a me vir várias outras coisas, porque essa semana eu já tinha uns dias que eu tava percebendo que eu tava acessando alguma coisa que tava reprimida em mim, eu tava com angústia no peito, assim, em vários momentos eu tava me desligando pra ir pra praia, pra ficar lá pensando. E eu comecei a ficar com vontade de chorar e de gritar e de falar algumas coisas. É que eu fui lembrando de algumas coisas do meu passado e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu saí daqui de casa, fui até a praia caminhando, fui lá, fui pro mar, gritei, extravasei, coloquei pra fora, porque é muito importante quando a gente tá sentindo uma emoção que tá muito reprimida, a gente colocar pra fora mesmo, precisa passar, sabe, pela gente, a gente precisa sentir aquela coisa. Ou pra fora mesmo, né? Então eu gritei alto, falei, coloquei tudo que eu precisava colocar. E é interessante porque essa experiência, ela conseguiu me trazer aqui uma percepção muito clara do porquê eu faço o que eu faço, do porquê eu escolhi estudar psicologia, do porquê eu escolhi mentorar pessoas, do porquê eu escolhi fazer esse canal, do porquê eu escolhi fazer os cursos, do porquê eu escolho, sabe, viver essa profissão e esse trabalho que eu vivo. E é exatamente pelo fato de que, na minha infância, eu fui desacreditado do meu potencial. As pessoas que estavam à minha volta, por uma série de limitações e de crenças que elas vivenciaram, de frustrações que elas vivenciaram, elas foram trazendo as limitações delas como se fossem verdades para mim. E aquilo foi fazendo com que eu começasse a duvidar do meu potencial. Eu fui comprando o medo das outras pessoas de que aquilo não pode, de que aquilo não dá certo, de que aquilo é errado, de que aquilo você não consegue, de que aquilo você não é capaz. E eu fui acreditando em tudo isso. Outras pessoas foram tirando sarro de mim, porque elas não, sei lá, qual eram as razões, os motivos, enfim, mas as pessoas tiravam sarro. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que algumas pessoas às vezes se sentiam até um pouco inseguras na minha presença. Não porque eu sou especial, não porque eu sou diferentão, simplesmente porque eu tinha algumas habilidades. E geralmente, quando as pessoas elas estão perto de alguém que tem uma habilidade que ela não tem, elas ficam inseguras, elas atacam. Hoje, como adulto, como um profissional formado em psicologia, eu vejo isso claramente. As pessoas atacam as pessoas quando elas se sentem, né, de uma certa forma, confrontada por elas, mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada diretamente. Mas é um mecanismo de defesa psicológico que a gente, como ser humano, tem. Se a gente não cuida, a gente usa ele. Então, exatamente eu quis vir aqui falar com vocês sobre isso, sabe? Sobre a importância de você olhar para trás e perceber, sabe? E prestar atenção no quanto que você acreditou em crenças, em ideia de pessoas, em comportamento de pessoas, em fala de pessoas que foram desacreditando você, fazendo você desacreditar do seu potencial. Inclusive, sabe? Você foi criando uma série de ideias de que você tem que provar para pessoas o seu potencial. E isso é o que acaba com a gente. Por quê? Porque quando a gente começa a querer provar para outras pessoas a nossa capacidade, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa humildade, a nossa verdade, a gente passa a não ter mais espaço para usar a nossa criatividade, porque a gente fica tão preocupado em fazer de um jeito que a gente vai conseguir provar para as pessoas aquilo, que a gente não tem espaço mais para ser criativo. A gente não tem espaço mais para fazer aquilo que a gente realmente tem vontade. E aí a gente começa a ficar como? A gente começa a ficar limitado, a gente começa a ficar sem ânimo para fazer as coisas. E o que eu venho percebendo, sabe, nos últimos anos, é que toda vez, né, que eu me deparo com alguma barreira que eu preciso quebrar, geralmente, quando eu começo a quebrar essa barreira, bate sempre nessa coisa de que, ah, é porque não posso fazer assim. Ah, é porque se eu fizer assim não vão gostar. Ah, é porque se eu fizer assim não é o certo. Ah, é porque se eu fizer assim não sei o que lá. E a gente vai ficando nessas barreiras, sabe? E toda vez que eu vou quebrando barreiras, sempre tá vinculado com essas coisas, entendeu? E hoje, como eu disse, foi um dia muito profundo, assim, sabe? Veio muito forte. Eu acessei coisas muito do meu passado, coisas muito da minha infância mesmo. E eu tive que gritar, entendeu? Pra colocar pra fora, sabe? De que assim, ninguém tem o direito de
né, dizer pra mim qual é o meu valor. Ninguém tem o direito de dizer pra mim o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz. Somente eu defino aquilo que eu sou capaz e você também, entendeu? Ninguém tem o direito de dizer o que você é capaz, o que você não é capaz. Mas um monte de pessoas já disse. Você era criança e você acreditou, você era adolescente, você acreditou, ou até mesmo você era adulto, era uma pessoa que você amava e você acreditou, você carregou pra você isso. Então chegou a hora, sabe, de você considerar jogar tudo isso no lixo, sabe? Jogar tudo isso fora, para que você possa realmente viver aquilo que você é capaz de viver, mas que você não acredita, porque você comprou essas ideias dessas pessoas. A gente compra essas ideias. E esse monte de lixo, esse monte de tranqueira que as pessoas foi colocando dentro da gente, entendeu? Eles vai atrapalhando. E aí, quanto mais travado você vai ficando, você vai fazendo o quê? Você vai achando que você realmente não dá conta de fazer as coisas, você vai achando que você não tem capacidade, você vai achando que você não tem potencial, você vai achando que você não tem jeito para aquilo, quando na verdade você leva jeito para aquilo que você quer, desde que você se permita a não precisar provar nada para ninguém, sabe? Você não precisa provar nada para ninguém, nem para sua cabeça, nem para os seus pensamentos, que também é uma coisa importante, tá? Você não precisa provar nada nem para sua cabeça. Quando a sua cabeça começar a te cobrar que você é ou não é aquilo, já logo fala para ela, eu não tenho que provar nada para você. Porque a nossa maior experiência é sempre com a nossa cabeça. Quando a gente consegue vencer a nossa mente, a gente venceu tudo. Porque depois fica muito mais fácil. Você conseguir vencer o que uma pessoa está dizendo contra você, se você já venceu a sua mente, é muito fácil. Agora, se você não vencer a sua mente e uma pessoa dizer pra você algo que te diminui e aquilo existir dentro da sua mente, aquilo vai ter muita força. Você não vai conseguir confrontar aquela pessoa, você não vai conseguir jogar no lixo o que ela falou. Você não vai conseguir se sentir livre em relação àquilo. Então, conquiste a sua mente. E busque, sabe, busque tudo que você acreditava na sua infância, que as pessoas foram falando pra você que não dava certo, que isso não era possível, que isso não dava dinheiro, que isso não era uma coisa boa de se fazer, que isso não era coisa de homem, que isso não era coisa de mulher, que isso não era coisa da pessoa que tem a sua idade, sabe, essas ideias assim, boba, entendeu? Vai tirando, vai jogando tudo isso no lixo. Porque são essas coisas que estão segurando você, que estão segurando todos nós de realizarmos aquilo que a gente tem capacidade, aquilo que a gente tem potencial. Só que o nosso potencial e a nossa capacidade, ele está totalmente atrelado ao quê? A nossa criatividade. E como eu falei, a nossa criatividade, ela só tem a oportunidade de fazer o que ela tem que fazer o que ela pode fazer quando a gente para de querer provar que a gente é certinho, que a gente tem valor, que a gente é inteligente, que a gente sabe falar, que a gente é correto, que a gente é bonito, bonita. Quando a gente começa a soltar todo esse monte de porcaria, todo esse monte de lixo que foi colocado dentro da gente, a gente começa a entender o quê? Que eu não preciso de nada disso. Eu só preciso fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu só preciso fazer aquilo que eu quero. Ah, mas a pessoa que eu amo não acredita nisso. Não tem problema nenhum. Ela não acredita porque ela não consegue fazer. Ela não acredita porque ela não tem vontade de fazer. Ela não acredita porque ela já se frustrou em algum momento tentando fazer e não conseguiu. Ela conhece alguém que se frustrou. É uma crença que ela tem. É um limite que ela colocou pra ela, mas esse limite não precisa ser seu. Então, se liberte, sabe, dos limites das outras pessoas que estão dentro da sua cabeça, que estão guiando a sua vida, que estão limitando você, fazendo você achar que você não é capaz de nada. Solta tudo isso, taca fora, sabe? Vai, grita, entendeu? Tem hora que as coisas têm que sair assim através do grito mesmo, sabe? Essa energia da raiva, a energia da raiva é uma energia forte, é uma energia também que a gente pode usar para estourar as correntes. Porque quando você tá se sentindo meio amarrado, meio preso, é o momento de você usar sua raiva, mas você não precisa usar a raiva contra outra pessoa. Você pode usar a raiva como essa explosão para você quebrar tudo isso, para você romper tudo isso, ok? Então agora eu vou aproveitar e eu vou compartilhar com você um decreto. Eu vou compartilhar com você um decreto que eu faço quando eu quero encerrar esses ciclos na minha cabeça. E você pode fazer ele quantas vezes você quiser. Então, vamos lá que eu vou te ensinar, ok? Vou fechar meus olhos para me concentrar. O decreto é o seguinte: em nome da minha divina presença, eu sou, eu revogo
cancelo, anulo, finalizo qualquer tipo de crença, pensamento, sentimento, compromisso, promessa, acordo, pacto, consciente ou inconsciente, mental, emocional, relacional, físico, bioquímico, energético, astral, com qualquer pessoa, forma de pensamento, forma de consciência de qualquer plano da existência. E aí agora você coloca qual é o seu objetivo, né? Por exemplo, em relação a me comprometer com coisas que não tem a ver comigo, fazer coisas que não tem a ver comigo, e você vai colocando o que é que você quer revogar. Depois que você fala o que é que você quer revogar, aí você diz: eu me liberto, 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 eu me liberto. São 7 vezes. Está feito, está feito, está feito. São 3 vezes. Assim foi, assim é, assim será. Está encerrado. Aí você pode voltar ao vídeo, você pode assistir quantas vezes você quiser, porque a nossa mente, ela é estruturada através da linguagem. A palavra tem poder. Quando você decreta, quando você encerra, quando você finaliza, você coloca um fim para isso. Se for necessário fazer mais de uma vez, faça. Faça quantas vezes for necessária, mas se liberte. Se permita ser livre. Permita libertar o potencial que existe em você para que você possa mostrar para o mundo, sem precisar provar nada para ninguém, nem para sua cabeça, nem para você, nem para nada. Simplesmente porque você quer fazer, porque você tem criatividade para fazer. E não interessa como saiu. Como sair é o que você fez. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, não tem feio, não tem bonito. Só tem o que você produziu, ok? Então, eu te convido para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu like. E claro, aqui na descrição do vídeo tem o link dos 2 cursos que eu já tenho oferecendo para vocês. O primeiro deles é para te ajudar a se curar da ferida da rejeição, se você sofre com a dor da rejeição, se você foi rejeitado na infância ou em algum relacionamento e não conseguiu ainda, né, se abrir de novo para a vida, tá sofrendo com essa ferida. Tem um curso aqui embaixo. E também tem um curso onde eu ensino sobre os 27 perfis de personalidade, onde você vai aprender sobre o seu perfil de personalidade, sobre as características dele, sobre as qualidades dele, sobre os talentos, sobre os seus medos inconscientes, sobre os seus padrões de pensamento, os seus padrões emocionais, os seus padrões de comportamento, sobre a sombra. Sombra não é algo negativo, sombra é aquilo que você não enxerga, sobre quais são os principais caminhos de evolução da sua personalidade para que você consiga, sabe, cada vez mais alcançar o que você deseja, o que você busca. E além de você conhecer a sua personalidade, você vai conhecer a de todas as outras pessoas que você conhece, porque todas estão dentro dessas 27. Então esse curso é um curso maravilhoso que vai te ajudar no seu trabalho, com a sua família, no relacionamento. E o convite é você entrar aqui nos links e consultar. Também tem o meu WhatsApp, também tem o meu Instagram, caso você deseje fazer mentoria, caso você queira que eu te acompanhe no individual, diretamente, com a minha competência, com o meu aprendizado, com os conhecimentos que eu venho cada vez mais agregando. Será um prazer receber você, ok? Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.